Caravana estadual da OAB desembarca em Januária, realiza inaugurações e promove um alerta em favor do Rio São Francisco. 2017 entra para a história como um ano de grandes conquistas realizadas pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Januária. Nesse segundo semestre, em um só dia, vários eventos marcaram a instituição em nossa cidade. O Tribunal do Trabalho atende aos mais de 100 advogados inscritos na 123ª subseção, bem como aos advogados de outras comarcas que atendem aos seus clientes aqui em Januária. Pensando no conforto do advogado e do cliente, a OAB modernizou a sala do advogado com novos equipamentos, proporcionando aos usuários melhores condições de trabalho. A nova sala recebeu o nome do advogado Manuel Ferreira Neto e, liderados pelo presidente da Seccional de Minas Gerais, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e Marcelo Corrêa Gonzaga, presidente da subseção local, foram acompanhados pelos colegas e contaram também com a presença da família do homenageado. Em seguida, todos se dirigiram para a sede da instituição, onde foi realizada a inauguração do estacionamento da OAB. O espaço recebeu o nome do advogado Roberto Lima Neves. Mais uma vez, colegas advogados prestigiaram o evento com a participação de familiares. Entre um evento e outro, conversamos com o presidente estadual da OAB, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Isso é um passo para a estruturação, não só para a advocacia, mas para a cidadania januarense. Uma sala, quando se inaugura, ela atende todos os advogados, mas atende a população, onde pode conversar, falar das suas questões profissionais ali, é um local de apoio à advocacia e à sociedade. E a Ordem tem, por princípio, homenagear aquelas pessoas que construíram o seu caminhar. E o Dr. Manuel e o Dr. Roberto são duas pessoas em que a Ordem, nesse momento, os homenageia, colocando seus nomes, onde a família empresta o nome dos seus familiares para que fiquem eternizados nas salas. Sem advogado não há justiça. A justiça é formada um tripé entre magistratura, Ministério Público e advocacia. O advogado é quem representa o cidadão, é quem representa o cidadão em juízo. É aquela pessoa que o cidadão, quando tem um problema, vai buscar e ele vai cuidar dessas questões, vai encaminhar essas questões. Então a Ordem, ela é dos advogados, mas ela também é do Brasil. Então ela dialoga todo o tempo com a sociedade civil, participando de todas as grandes questões da sociedade. Por exemplo, agora, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu o impeachment do presidente Temer, numa sessão que nós pudemos participar em Brasília, exatamente porque entendeu que um presidente da República não pode ter conversas nos subterrâneos, à noite, sem registro, conversas para tratar de questões pessoais de quem quer que seja, e sim conversas republicanas e que represente realmente a dignidade do presidente da República e não essas questões, acertos, quaisquer que sejam, clandestinos. Isso foge do papel do presidente e por isso a Ordem representa a sociedade nesse momento quando pede o impeachment do presidente Temer. A seccional abraçou Januária, isso é bem verdade. Nós temos presidentes atuantes ao longo do tempo. Januária tem sido agraciada e tem sabido escolher seus presidentes. E o retorno é esses pedidos sendo deferidos. Tanto que hoje temos um estacionamento coberto na cidade de Januária que pode atender toda a população. Ainda na parte da tarde, o advogado Silvério Cândido, ouvidor-geral da OAB Minas, professor de Direito Processual da PUC Minas e procurador-geral da Câmara Municipal de Contagem, esteve na Câmara Municipal de Januária, onde realizou palestra para vereadores, funcionários daquela casa e populares. É um prazer falar com vocês. A mensagem que nós trouxemos aqui foi no sentido de ter atenção às novas regras aí com relação ao poder público, principalmente ao poder legislativo municipal, trazendo aos vereadores algumas informações, algumas consultas do Tribunal de Contas sobre novas regras que dizem respeito ao mandato de vereadores. O que o senhor pôde avaliar, o que o senhor pôde notar da receptividade do vereador aqui? Que avaliação o senhor faz desse momento jurídico aqui em Januária? Muito positivo, uma participação efetiva de todos os presentes, que estiveram presentes, com perguntas pertinentes ao tema e também o que eu pude sentir
a responsabilidade dos vereadores aqui de Januária em querer acertar e não cometer erros. Isso é muito importante, que me surpreendeu bastante pela ênfase do debate que nós tivemos aqui. O momento do país como um todo é ímpar, nesse sentido da improbidade, desonestidade, delação, enfim. Como é que o senhor avalia esse momento, o senhor que é um procurador de Câmara Municipal e vivencia o Legislativo no dia a dia? O que eu disse para os vereadores foi exatamente isso, porque o vereador hoje ele é o representante que está mais perto do cidadão, é aquele que está mais perto do eleitor, é o vereador, porque o cidadão sabe onde o vereador mora, sabe onde encontrar o vereador. Então, eu disse para eles que nós estamos vivendo um país diferente, um novo Brasil, que não pode ter mais retrocesso com relação a isso. E para que tenhamos um novo Brasil, é preciso que tenhamos também novas mentalidades. Eu tenho pregado isso, o momento não é de reforma política, o momento é de reforma de consciência política. Se nós tivermos essa reforma da consciência política, eu tenho certeza que nós teremos um novo Brasil e aqui em Januária eu tenho certeza um novo poder executivo, um novo poder legislativo, trilhando aí os caminhos que os cidadãos querem e que eles optaram quando elegeram esses representantes do povo. Veja depois do intervalo, membros da OAB realizam sessão simulada do Tribunal do Júri para julgarem culpados pela degradação do Rio São Francisco em instantes. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Advogados contaram com a participação do pescador, contador de causo, Carlúcio, para encenarem um julgamento numa sessão do Tribunal do Júri, onde os supostos culpados estavam sendo julgados pela destruição do Rio São Francisco. Rio São Francisco, Rio das Águas Belas, Rio dos contos, cantos, mitos e lendas, onde os poetas debruçam seus versos e retratam sua beleza. Mas o homem não tem cuidado tão bem dessa riqueza. Um grupo de advogados da OAB Minas começou por Januária uma campanha que irá percorrer todo o país por onde passa o Rio São Francisco. O objetivo é alertar a todos sobre a destruição dessa fonte de vida para milhões de ribeirinhos. A criminalista Silvana Lobo, uma das responsáveis pelo projeto, conversou conosco. E a nossa ideia é exatamente chamar a atenção da população toda, principalmente da bacia do Rio São Francisco aqui Mineira, mas também no país inteiro. Então é o projeto chamado Projeto do Rio São Francisco e Caravana do Rio São Francisco, e a nossa finalidade é exatamente levar
um evento que consiste num júri simulado em defesa do Rio São Francisco. Então nós montamos casos simulados de atuações que nós sabemos que se repetem todos os dias na beirada dos rios, com desmatamento, com uma extração devastadora, contrária à lei, com licenças que são concedidas mediante propina. Nós montamos uma situação hipotética dessa e montamos um júri com 2 pessoas sendo julgadas por essa devastação, um o dono do empreendimento, o outro o pobre coitado do empregado e do outro lado o defensor do Rio, vamos dizer assim, ou da sociedade, acusando essas pessoas. Exatamente para mostrar que na maioria das vezes o grande devastador, ele se aproveita daquele pequeno trabalhador miserável exatamente para praticar esse crime. Mas resultado disso, o que nós vemos é que cada dia mais a devastação está aumentando, nós temos aí licenças às vezes sendo concedidas ou mesmo sem concessão de licença, a degradação aumentando e a única certeza que nós temos, o rio está morrendo e nós não vamos deixar ele morrer. Então a nossa finalidade é essa, é chamar a atenção da população jurídica, mas da população toda, inclusive dos estudantes, inclusive e principalmente dos jovens. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens abracem esse rio, porque o rio é como se fosse o sangue correndo nas nossas veias. Se esse sangue acabar, nós vamos morrer. Se esse rio acabar, nós vamos morrer. Então, a finalidade desse júri é isso, é levantar essa consciência, ao mesmo tempo mostrando como é feito um julgamento perante o júri, porque como os crimes ambientais, eles são crimes que ofendem a própria humanidade, é possível que num futuro próximo nós tenhamos estes crimes sendo julgados, sim, pelo Tribunal do Júri, pelo povo. Então nós teremos aqui um sorteio dos jurados entre as pessoas que estão presentes aqui para que possam participar desse julgamento. É isso, é fazer uma integração OAB-comunidade, para que a gente possa mostrar que o Rio, mostrar não que todo mundo já sabe, reforçar que o Rio está morrendo e que nós precisamos salvá-lo. O objetivo seus é percorrer cada cidade ribeirinha que tem uma sede da OAB, aí à margem, né, do Rio São Francisco. Que avaliação você faz até agora das cidades por onde passaram? Olha, para ser sincero, nós estamos lançando a caravana do Rio São Francisco aqui em Januária. Estamos iniciando aqui em Januária e a repercussão disso já foi pelo estado inteiro, que o pessoal lá da Nascente já está reclamando. O pessoal lá da Bahia já avisou, mas vocês não nos falaram nada. Eu falei, calma, nós estamos aqui na Princesinha, né, do norte de Minas, exatamente da beirada do Rio São Francisco, lançando aqui esse nosso evento da caravana do Rio São Francisco. Então eu vou reformular minha pergunta. Você conhece Januária, esteve aqui recentemente numa palestra maravilhosa. Qual a sua expectativa para a estreia hoje? Olha, eu acho que vai ser maravilhoso, porque conheço o povo de Januária, pelo que vi do povo de Januária, é um povo que ama esse rio e vem aqui para manifestar o sentimento dele, para abraçar esse projeto, para que a gente faça crescer esse projeto e divulgar para toda a comunidade. Parabéns pela garra e pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado, Januária. Estamos juntos. Como em um tribunal do júri real, lá estava um juiz presidindo a sessão, um representante do Ministério Público, advogados de acusação e defesa, os 7 jurados escolhidos na hora entre os que estavam assistindo ao teatro e os réus. A advogada Alana Dourado foi uma das escolhidas para compor o corpo de jurados e falou da alegria em participar de uma manifestação tão importante. Bom, foi um prazer enorme, porque quando eu cheguei aqui para participar do júri, eu me lembrei que nós já tínhamos feito um júri desse no colégio, né, há muito tempo. E, inclusive, eu era a acusação, né? Eu acusava, então, a transposição, eu não concordava com a transposição, e essa foi a primeira lembrança que eu tive ao chegar aqui. Ou seja, é um tema muito debatido, né, e muito importante. Hoje, para a OAB, a organização que é a OAB hoje para o Brasil, como foi dito, é de suma importância para nós, porque nós estamos realmente à beira da morte. Perder o Rio São Francisco, o rio conhecido como Rio da Integração, porque corta aí vários estados, né? Então isso para nós é um chamado realmente de todas as autoridades, de todas as organizações, né, para realmente o que estamos passando, o que estamos fazendo. E nós, como sociedade, não só como advogada, mas também como civil, né, como pessoa que todos os dias olha para esse rio morrendo, é também uma fonte de esperança, de aconchego e de dizer que a gente também, apesar de
de tudo que estamos passando, existe aí então um caminho então, a ser seguido, né, um sopro no meio de toda esse desespero que estamos passando. Com argumentos leves e uma pitada de humor, a encenação conseguiu dar o tom da seriedade e a reflexão que o tema merece. A juíza Bárbara Lívio, que assistiu ao evento, também conversou conosco. Eu me senti muito agradecida por essa iniciativa da OAB. Ela realmente apresentou a questão do Rio São Francisco de uma maneira completamente inovadora para mim. Os argumentos expostos, a dinâmica, tudo foi muito interessante, mas com argumentos eloquentes, cada um apresentando o seu ponto de vista e quais são os verdadeiros entraves na defesa do Rio São Francisco. Então, foi uma ação defensiva, mas uma ação que promoveu a cidadania, porque ela colaborou com o conhecimento, aprimorar o conhecimento que realmente está acontecendo. E quem são os culpados? Eu achei muito interessante o resultado do júri, porque eles solidarizaram a responsabilidade, o que mostra que a nossa ideia como população é de que o rio é nosso e que por ele ser nosso, todos nós precisamos cuidar. Defensor do Rio São Francisco e ambientalista desde criança, o advogado e secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, Mário Werneck, destacou a gravidade da transposição, o gasto excessivo, a quantidade de esgoto que se joga no rio e a urgência em um projeto de revitalização. Olha, o Rio São Francisco é uma paixão antiga. Quando eu tinha 13 anos de idade, hoje eu estou com 60, eu vim com meu pai até Matias Cardoso, em Manga, na fazenda dos Diários Associados, para que pudesse fazer o perímetro, para que pudesse fazer a planta da fazenda. E naquela época, eu fiquei muito feliz, já era uma criança, né? Quase adolescente, eu vi a primeira sucuri na minha vida, vi um rio caudaloso, lindo, que subia pelas escadas de Manga, a vegetação belíssima, que eu acho que se confunde com a mata seca, né? E essa paixão nasceu a ponto de, no ano de 2005, através da Ordem dos Advogados do Brasil, quando então eu era presidente da Comissão de Direito Ambiental, nós fizemos um trabalho desde Moema, próximo a Nascente, uma cidade próxima a Nascente, até a cidade de São Francisco. Quando nós terminamos os nossos trabalhos, porque eu me senti mal, eu estava muito envolvido nisso, acabei operando do coração. Eu costumo dizer que eu dei o nome da minha mamária de Ciro Gomes, em homenagem ao grande gesto dele de crueldade contra as águas franciscanas. Então eu acho que essa paixão vem de muito tempo. Eu nasci de frente para o Rio das Velhas, que é o maior tributário da margem direita, e eu me considero um franciscano, porque eu tenho verdadeira paixão pelo Rio São Francisco. E a situação que nós vivemos hoje, que você diz que é delicada, isso vai dar ainda num fim de lava-jato, você pode ter certeza disso. Como assim? Algumas investigações serão feitas em nível de Rio São Francisco também? Você pode olhar que as obras do Rio São Francisco, elas foram com um volume financeiro muito maior do que o previsto, que era de 5 bilhões de reais. Chegou-se a 7 bilhões e meio de reais e outro dia um dos canais rompeu, a água se perdeu de uma forma absurda e a gente prova que isso, além de faraônico, foi feito com material de segunda. Isso no caso da transposição. Transposição das águas franciscanas. E eu costumo dizer também que as pessoas vão pagar por isso, porque não se doa sangue de quem está no CTI. O Rio São Francisco é uma artéria da terra, não é? Um grande rio que cuidou muito dos mineiros ao longo de séculos e que agora vem sendo destruído, não só pela ação absurda de lançar-se esgoto em suas águas, mas principalmente por um projeto absurdo, faraônico, que nem Dom Pedro II quis fazer. O rio está como uma influência maligna, sempre exercida sobre ele pelo homem. As suas águas beneficiaram, como eu disse, milhões de brasileiros ao longo de séculos. E agora, quando ele precisa de nossa ajuda para que os tributários possam alimentar as suas águas, nós estamos distribuindo os tributários. Aqueles que não sabem, se o Rio São Francisco pudesse medir em termos de água, se ele tivesse 1 litro, desde a nascente até a foz, 75,7% dessas águas são construídas em Minas Gerais. Ou seja,
757 mililitros de 1 litro, efetivamente, são dos rios perenes de Minas. Depois de Carinhanha, quando se chega na Bahia, os rios são intermitentes. Eles não são perenes, eles não são contínuos. E isso causa um problema seríssimo, que se você tem poucos tributários, essa água diminui. E a bacia, não importa se você tira a água lá no final, no meio ou no início. As consequências danosas são as mesmas. E isso ninguém se dá conta. Qual a solução? Bom, a solução, eu acho que pode ser até meio absurdo o que eu vou dizer, seria a não captação das águas para esse projeto faraônico. É preferível você perder todo o dinheiro e deixar que o rio viva do que retirar do rio as águas com esse projeto e ele morrer. O Rio São Francisco, se não tiver uma revitalização realmente muito séria por parte das cidades que formam a bacia, veja bem, na transposição das águas franciscanas, existiam mais de 50 ações e num único gesto, o então ministro Sepúlveda Pertence cassou todas as liminares, de hora que ele nasceu em Sabará, que é um dos tributários, que é uma cidade histórica por onde o Rio das Velhas passa. Eu não estou dizendo que ele não teve sensibilidade, mas eu acho que foi um ato muito danoso, muito infeliz da parte dele. E eu acredito que nós só vamos recuperar o Rio São Francisco se projetos hidrossanitários possam ser feitos, movimento de revitalização das micro e macro bacias que formam a grande bacia franciscana. Esse é o caminho. Ao final da sessão simulada do júri, os dois envolvidos foram responsabilizados solidariamente pelos danos causados ao meio ambiente e ao Rio São Francisco. Hoje foi apenas uma encenação, uma peça teatral, mas no dia a dia é real. O Rio São Francisco está morrendo. Essa é mais uma bandeira levantada pela Ordem dos Advogados do Brasil em defesa de milhões de pessoas que dependem do Rio São Francisco para viverem. Nós ficamos por aqui. Daqui a 15 dias, o OAB na TV estará de volta com mais um programa para você. Um grande abraço e até lá.